Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui de novo com a gente em mais um episódio do Ludens Cursos Podcast. Vocês não vão se arrepender, porque o tema hoje tá muito bom e tem muito conhecimento aí pela frente, tá? Hoje a gente vai falar de autismo e eu trago aqui, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, Sim. a Lígia Carvalho, que é terapeuta ocupacional, ela é especialista em integração sensorial e ela fala de autismo como ninguém, né, Lígia? Tem muita Sim, novidade para trazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, se você é profissional da área, se você tem uma criança autista na sua casa, se você é professor, educador e se interessa pelo tema, acompanha aqui com a gente, tá bom? E eu vou começar com você hoje, Lígia, dando as boas-vindas sim, e já tá. te perguntando o autismo é um transtorno do Sim. desenvolvimento. Hum. Explica para gente como que ele se dá, né? E quais são os principais impactos na vida de uma criança Hum. que tem autismo? É. Vamos lá, assim, é um assunto que eu gosto muito também, já trabalho há muitos anos, né, com o transtorno do espectro autista, que também conhecido como TEA. E de fato a gente tem estudado muito e discutido muito sobre o autismo, porque de alguns anos, né, para cá a gente teve uma incidência muito grande, aumentou muito o número de crianças, né, com esse diagnóstico, e às vezes as pessoas assim, dizem, né: "Não, é porque hoje existe mais recursos avaliativos, antes não se diagnosticava", e isso não é verdade, né, na realidade a gente teve um aumento muito grande, mesmo de bebês, né, de crianças que, acabam fazendo parte desse grande grupo que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. A importância, né, Fabi, da gente conhecer e saber um pouquinho mais, porque é uma sintomatologia que às vezes aparece um pouco, disfarçada, né, silenciosa, e muitas vezes a gente perde tempo, né, no sentido de poder intervir com essas crianças de uma forma mais precocemente. E esse, como, né, como você me perguntou, existe sim alguns sinais que já começa a aparecer, na infância, né, muitas vezes, bem precocemente inclusive, né, porque a gente sabe que no desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de vida, vários, componentes, né, que fazem parte desse desenvolvimento vão acontecendo, né. Então, a criança já começa, a explorar o próprio corpinho, depois o ambiente, ela já começa a olhar, né, para quem está, para o cuidador, ela começa a se envolver, ela começa a se, integrar a esse ambiente, explorando o próprio corpo, explorando o próprio ambiente, e, às vezes, a criança já começa nessa primeira infância a apresentar um discreto atraso aí no desenvolvimento, né, seja no desenvolvimento mais social, cognitivo, a própria comunicação, porque se a gente for pensar com um aninho, a criança já consegue fazer muitas coisas. E aí, às vezes, o que a gente escuta, por exemplo, o pai: "Olha, ele é meu segundo filho, é minha segunda filha", e tudo aconteceu, o desenvolvimento, mas tudo foi um pouquinho mais atrasado, né. Então, se a gente espera que uma criança sente, por exemplo, com 6 meses de idade, ele sentou, mas aconteceu com 8, ele andou, ele falou, e a gente tem né, algo que acontece aí mais ou menos em torno de 1 ano e 8, 2 aninhos, que é um marco que de fato pode, aí sim a criança, isso é muito, né, já discutido, que, nessa fase, a criança começa a perder habilidades anteriormente já adquiridas. Então isso é algo que chama atenção, porque muitas vezes, isso é um impacto muito grande, Ela evolui até um certo ponto e dali ela e ela estaciona e está e regride. regride, né, então Hum. você tem, por exemplo, às vezes, aquela família, mas ele já estava falando, ele já estava brincando, ele tinha, já interagia e de repente ele deixou
deixou de ter essas funções previamente adquiridas, elas não só estacionaram, como elas também não evoluem. Então, o importante é assim, né? Quando a gente percebe que o desenvolvimento dessa criança, algo aconteceu que não está evoluindo como deveria, é a hora que a gente tem que buscar ajuda. Né? Então, é por isso que eu falei, porque normalmente a criança com TEA, ela não tem uma característica física, né? É diferente de quando a gente fala uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que é o diagnóstico que é feito assim que o bebê nasce. Por quê? Porque ele tem algumas características físicas que a gente já sabe que se trata de uma criança com síndrome de Down. A criança autista não. Ela não tem nenhum aspecto físico que diz, não, ela é autista, né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas que a criança vai mostrando, como um atraso da fala, no sentido da comunicação, não só a comunicação verbal, como a comunicação gestual, porque muitas vezes uma criança ela pode não ter a comunicação verbal, mas o gestual já diz por si só. Né? Então, isso também essa criança pode ter uma alteração, é uma criança que normalmente, né, quando a gente se comunica, ou a gente interage com as pessoas, você olha, você toca, essa criança ela não necessariamente ela vai focar o olhar para o interlocutor. Então, ela vai ter maneiras diferentes, muitas vezes, de brincar. Então, esse desenvolvimento até os 2 aninhos de idade começa a ter um impacto muito grande. Tem várias situações, a comunicação é uma que vamos dizer assim, chama muito atenção para isso, né? Porque se você for pensar a criança com 2 aninhos de idade, ela já está falando muita coisa, ela já está se comunicando, ou é aquilo que eu disse, mesmo que não venha um verbal, ela dá um jeitinho de se comunicar gestualmente. Então, a comunicação é algo que o impacto é bastante grande. Você vai ter também algum atraso motor, mas não é tão significativo assim, porque a criança vai conseguir atingir todos os marcos, né, motores ali, mas sempre está um pouco em defasagem em relação a outras crianças. E também uma coisa que é importante dizer que o autista, né, o transtorno do espectro autista, você tem outras comorbidades. Então, você pode também ter, por exemplo, uma síndrome, né, ou um problema de base, um diagnóstico de base, e você também ter associado a esse diagnóstico o TEA, né? E mesma coisa, por exemplo, o TEA, você também, em conjunto com o TEA, você ter como comorbidade, por exemplo, o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, ou o TOD. Então, você tem outros diagnósticos que podem estar associados ao TEA. E que isso, logicamente, não que no começo da infância já vai aparecer, mas ao longo, aí, conforme a criança vai crescendo, vai chegando aos 3, 4, 5 anos de idade, que isso, o impacto é importante, porque muitas vezes a família vai entender que a criança não tem só o TEA, mas ele pode ter também outra comorbidade, outro diagnóstico aí. E também uma coisa importante que a gente dizer aqui, né, até voltando um pouquinho na tua pergunta dos sinais, que são as disfunções sensoriais. Isso hoje, antigamente, assim, até no DSM-4 não tinha isso, hoje no DSM-5 já entrou como critério diagnóstico, as questões sensoriais que essas crianças apresentam, né? Então, que antes isso não tinha não era dado tanta importância, mas que hoje a gente sabe que uma grande porcentagem, aí eu diria de 70% a 90% das crianças que estão no espectro autista, eles apresentam algumas características sensoriais e que isso passa a ter um impacto bastante importante para o desenvolvimento, né? Então, principalmente a reação, né, o comportamento dela frente aos estímulos sensoriais do ambiente não é como uma criança típica, né? Então, aquele estímulo auditivo,
tátil, visual, que para uma criança típica aquilo não tem nenhum, né? Ela convive com essas experiências e com essas informações sensoriais de uma forma bastante tranquila, muitas vezes para a criança autista não. Então, aquele toque que às vezes pode representar um toque de afeto, de carinho, ela pode ser muito aversiva a esse estímulo sensorial, porque ela tem o que a gente chama de um baixo ou de um alto limiar, né? Então, aquela criança, aquele toque, aquele carinho que você vai fazer, a criança, você vai achar que ela deveria receber aquilo como até uma manifestação de carinho, para ela pode receber isso como algo muito Repulsa. aversivo, muito. Então, muitas vezes essas crianças podem ser até mal compreendidas, Entendi. né? Porque acha que ela é antissocial, que ela não. É porque esse estímulo sensorial causa algo que muito desagradável para ela e que passa não só pelo sistema tátil, mas também auditivo, né? Também visual. Você imagina numa festa de aniversário, por exemplo, né? Festinha de criança que tem muita música, ainda quando é num buffet. Coloca um personagem, gente Isso, vestida de aham, que tem, super-herói. exato, que tem música, que tem, né, pessoas se tocando, crianças correndo. Esse ambiente, muitas vezes, para a criança autista, é muito ruim, né? Essa sobrecarga, porque justamente eles não conseguem entender todos esses estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala de uma sobrecarga sensorial, que é estímulo auditivo, visual, tátil, né, de movimento, muita criança correndo, muito estímulo luminoso. Então, é como se o sistema entrasse em pane, Colapso. em colapso, exatamente. Entende? E a reação, o comportamento dessa criança vai ser um comportamento muito desorganizado. E a gente chama, né, que essa reação ela pode ser de fuga, luta ou congelamento, que é uma reação que o próprio corpo, que a própria criança tem frente àquela sobrecarga sensorial que ela não está dando conta. Então, essas questões sensoriais passaram a ser olhadas também, né? Porque muitas vezes aquele comportamento que a criança está tendo, que a gente pode considerar que é um comportamento, que ela é uma criança muito agressiva, ou uma criança pouco tolerante, ou uma criança mimada, entendeu? Tem Não é mil isso. rótulos Tem que as 1000 pessoas dão, rótulos, né? né? E não é isso. Realmente aquela criança ela está em sofrimento, né? Então a gente tem que olhar que essa reação sensorial é um problema sensorial, mas a reação é manifesta através de um comportamento. O comportamento aparece Uhum. desorganizado e ela não consegue se regular frente a esse estímulo, né? Então, logicamente, e isso passa por todos os sistemas sensoriais. Ela pode também ter uma outra característica de ficar correndo de um lado para o outro, por exemplo, né? De buscar muito, muito movimento corporal, ou ela gostar de, por exemplo, ficar rodando a cabeça, né? Buscando muito estímulo rotatório. Então, também do mesmo jeito que vão ter estímulos que ela é totalmente aversiva, tem outros estímulos que ela pode buscar e que pode buscar esse estímulo não só como uma forma de autorregulação mesmo, né? Então, ela, como está difícil ela suportar aquilo, então ela começa através do correr, às vezes de se bater, Tem muito entendeu? caso, né, que a Isso, própria criança se agride. isso, que na verdade nem é uma agressão no sentido da agressão, no sentido de se machucar, mas é como até às vezes uma forma dela aumentar essa informação sensorial dela, do Uhum. toque, tudo para poder, até como uma forma de suportar os outros estímulos que ela não está dando conta, né? Então, existe muita forma dela manifestar esse desconforto dela, e isso ser uma expressão corporal, do correr, do pular, do bater, do rodar, entendeu? Mas isso a gente tem que olhar com muito cuidado, porque aquele comportamento está dizendo algo para nós.
né? Então, de fato, isso também tem que ser avaliado, porque quando você tem uma criança com uma disfunção sensorial a esse nível, bastante, né? O impacto é muito grande para o desenvolvimento dela, a experiência dela é relacionada à escola, ao contato com outras crianças, ou seja, o desenvolvimento dela para a aprendizagem vai ficar muito impactado. Então, essas disfunções sensoriais, elas precisam ser, de fato, tratadas, Aí a gente entende? volta na questão da intervenção precoce, né? Da importância desse olhar, não só dos pais, mas dos professores, dos cuidadores, de quem está ali no dia a dia com a criança, né? De Uhum, conseguir identificar um sinal, um alerta ali, para poder uhum. correr atrás mesmo de um profissional, de uma Sim, equipe sim. multidisciplinar que possa atuar com essa Sim. criança, né? Eu sempre considero, Fabi, que isso vai, muito no sentido, assim, em que momento que esse diagnóstico foi feito, né. Então, se a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de uma criança em torno de o diagnóstico ele acontece mais ou menos em torno de 2 a 3 anos, para a gente dizer com toda a segurança mesmo, né, ou seja, ou o próprio pediatra, ou o neurologista, ou o próprio psiquiatra infantil, é a especialidade que vai dar o diagnóstico se a criança tem o autismo ou não. Então, uma vez isso, né, a gente chegou a esse diagnóstico, uma uma equipe multidisciplinar vai entrar em ação, né. Então, normalmente essa criança ela é indicada para terapeutas, para essa equipe multidisciplinar que vai ser composta terapeutas ocupacionais. Normalmente, né, assim, no início do desenvolvimento, os profissionais que entram aí é TO, fono e psicologia. Basicamente, são esses 3 profissionais. A fisioterapia entra também quando tem um atraso significativo motor, então esse profissional também entra, tá. Mas quando é detectado esse problema numa fase muito precoce, a gente vai falar de uma estimulação precoce, uma intervenção precoce, que na realidade, esses profissionais que vão trabalhar com essa criança pequena, até os 3 anos de idade aí, o tratamento vai consistir num trabalho, relacionado ao desenvolvimento mais global da criança, né, que envolve a questão da comunicação, do desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, social, emocional, que são todos os aspectos que fazem parte do desenvolvimento na primeira infância, tá. Agora, o que tem acontecido, né, e até com o avanço, até às vezes com eu digo assim, com o conhecimento maior e melhor sobre o autismo, algumas pessoas que estão sendo diagnosticadas mais tardiamente, entende? Então, porque o TEA, a gente pode falar em nível um, 2 e 3 de suporte, né. O que que significa isso? Lógico que o nível um são aqueles diagnósticos, aquelas crianças, né, ou adolescentes, até porque, como eu falei, hoje tem sido feito um diagnóstico mais tardio, são, aqueles indivíduos que apresentam sim alguns sinais, alguns sintomas, mas vamos dizer assim, um pouco mais leve, né. Então, por isso que a gente fala de nível um de suporte, porque lógico que se você tem uma comunicação verbal, você minimamente consegue, ter autonomia nas suas atividades da vida diária, você consegue, estar dentro de uma escola, né, aprendendo. Então, esse nível um precisa de algum suporte, logicamente, só que é um pouco mais leve, que até a gente chamava antigamente do Asperger, né, que Ah, hoje que é mudou. que mudou. Então a gente fala de uma TEA leve ou de nível um de Por suporte, isso que tá. muita gente que acaba tendo, mas não Não diagnostica, porque isso, porque passa às vezes não até é quase imperceptível. desapercebido, né. Ah, então E ele às é vezes tem um filho que tem, e aí fala: "Olha, eu tinha essas características, mas isso, lá atrás eu não não descobri, porque eu não descobri, tinha esse exato. conhecimento que eu tenho hoje". E às vezes o diagnóstico é até dado para o filho e para o pai ao mesmo tempo, Sei. entendeu? Porque a gente tem uma, no sexo masculino é mais recorrente o autismo, Ah, né, tem isso tem isso também. também. É quase uma
uma proporção de 4:1, hoje se fala de 3:1, tá? Em relação ao menino e à menina, mas também hoje a gente tem observado que o número de meninas tem aumentado Aumenta. muito. Né? Então, muitas vezes esse diagnóstico mais tardio, então era aquela criança que passava como uma criança mais tímida, esquisita, ela é diferente, ela não gosta muito de brincar com os amiguinhos, né? Então, esse diagnóstico tem sido feito agora com mais, né, um pouco mais determinado aí. E assim, lógico que também, dependendo do nível aí de suporte, você vai precisar de mais ou menos profissionais atuando e ajudando aí. Uhum. Então, a gente poderia dizer um nível 2 de suporte é aquele que a gente considera moderado. E um nível 3 de suporte, aí já é um quadro mais severo, que normalmente, junto com, né, com o diagnóstico aí de TEA, você tem algumas outras comorbidades, por exemplo, uma deficiência mental mais grave, né? Então, você vai precisar, logicamente, de um grupo de assistência aí maior, porque vai ser um nível 3, por exemplo, de suporte, que vai precisar de muito mais ajuda, né? Então, normalmente é aquele sujeito que vai precisar de uma ajuda nas atividades da vida diária, muitas vezes não chegam a ter uma comunicação, às vezes a A comunicação é questão da zero. comunicação eu fico muito em dúvida, assim, toda criança, adolescente com TEA, ele vai desenvolver a comunicação verbal Hum, ou não verbal, Nem ou todos. dependendo desse nível que ele Sim, tiver, ele não vai sim, conseguir sim. desenvolver? Nem todos, né, realmente, assim, o nível 1, ter esse critério para considerar o nível 1 é a comunicação, né, é um dos critérios. Agora você tem muitas crianças, muito adolescente aí com nível 3, por exemplo, de suporte, que nunca, desenvolveu a comunicação e não vai desenvolver em momento algum, né, e tem que ter uma rede de suporte mesmo, por isso que é nível 3 de suporte muito maior, né? Então, aquela não vai conseguir acompanhar uma escolaridade, né, normal, como qualquer outra criança, né? Então, nesse sentido é que vai modificar aí a quantidade de profissionais que vão estar assistindo essas crianças. E assim, né, só mais aqui para a gente finalizar, que dependendo da fase que a criança tem, ela tem necessidades distintas, né? Então, por exemplo, é óbvio que aquela criança, o pequenininho, até 3 aninhos de idade, a intervenção vai ser uma intervenção mais precoce, né? Que vai ver todos esses aspectos do desenvolvimento. Se eu vou olhar para uma criança aí entre 4, 5, 6, 7 anos, é a fase principal da escolarização, né? Então, talvez o suporte nessa idade, o foco vai ser mais voltado para isso, né? E quando a gente tem, por exemplo, já um grupo mais velho, né? Por exemplo, da adolescência, outros aspectos que a gente vai ver, são as relações sociais, né? Como é que são os grupos, se ainda tem uma possibilidade de escolarização ou não. Então, a intervenção, ela também vai sendo modificada de acordo com que cada demanda de cada fase E vai cada sendo resposta solicitada também, eu acho, também. né, Lígia? Porque Isso, cada um responde de uma isso, de uma forma, dependendo forma. do estímulo que tem, né? É. E eu digo assim, sabe, Fabi, eu acho que as crianças com TEA, eles são muito únicos. A gente sabe, assim, todo mundo é muito único, né, Aham. dentro daquilo, mas o TEA, e eu falo que quem, né, se propõe a tratar, estudar o TEA, eu falo sempre assim que é um terapeuta a mais, né, tem um plus aí, Sei. porque você realmente tem uma sensibilidade, um olhar diferenciado, para cada um deles. Parece que, assim, não existe um autista igual ao outro, sabe. Uhum. Então, para cada um, de fato, a gente tem que, né, definir quais são as suas necessidades, qual é o grau, né, o que vai funcionar melhor para aquela criança, né, ou para aquele adolescente. Então, o TEA, eu digo assim, eles são muito especiais mesmo, né, na origem da palavra aí, e de fato, né, uma dica que eu dou é o quanto mais precocemente identificar isso, porque às
às vezes, o que eu sinto, assim, é uma dificuldade dos pais de aceitação. Sei. E essa não aceitação, o que que acaba acontecendo? Impacta de você iniciar o tratamento, né. Então, hoje a gente tem várias abordagens de tratamento, o diagnóstico está sendo possível da gente fazer um diagnóstico mais precoce, então não tenha medo, né. Você tem profissionais que vai poder, Isso é muito te ajudar, importante. isso para os pais, assim, é imprescindível, né. Não vai nada vai ser bom eu ficar negando ou querendo: "Não, olha, mas o meu pai, né, o meu marido, o meu filho, ou enfim, a minha sogra dizia que ele era assim também", Uhum. não se convença Nesse caso, disso, então, é né. melhor pecar pelo excesso de cuidado do que o Exatamente. contrário. Sim, é melhor que peque pelo excesso, porque, muitas vezes os pais ficam, dando, né, desculpa para si mesmo: "Não, isso é porque ele é imaturo, né, porque o pai ou a mãe, a sogra falou que ele tinha problema", então não façam isso, né, no sentido é melhor aceitar, quanto mais precoce for feito essa intervenção, esse diagnóstico, melhor vai ser para o desenvolvimento futuro dessa criança. Então, a gente pode ter medo, insegurança, até tentar se convencer de que, a criança não tem, mas isso não é uma boa ideia, né. Isso vai repercutir mais que tudo no desenvolvimento futuro da criança. Quanto mais a gente conseguir mais cedo, mais precocemente a gente conseguir intervir, melhor resultado a gente vai ter no tratamento. Então, é uma questão de aceitação, muitas vezes a família precisa também de um apoio para entender o que está acontecendo com aquela criança, mas ok, vida que segue e a gente tem muito sim, ajudar essas crianças independente da fase, que ela está do Ah, desenvolvimento. Eu acho que ficou era esse isso. alerta, tá vendo, pessoal, de quem entende do assunto, né, de quem tem Aham. aí mais de 30 anos de prática clínica, atuando com crianças autistas, então vale a pena. Acompanhe, divulgue esse podcast para outras pessoas que vocês acreditem que possa precisar, que possa se interessar, que possa usufruir de tanto conhecimento, né, Uhum. tão importante. E divulguem também o nosso podcast, vão lá no YouTube, no Spotify, nós estamos com vários episódios e a gente espera vocês, tá bom? Obrigada e até mais.